Bem-vindos ao nosso webinar sobre certificação voluntária e customizada. Meu nome é Aline Soriani, eu sou da equipe de marketing do Bureau Veritas, e essa noite eu vou ministrar esse webinar com vocês e com os nossos convidados. O objetivo desse webinar é compartilhar com vocês alguns conhecimentos e informações importantes sobre as vantagens de investir em uma certificação voluntária e customizada. Essa certificação que ela é capaz de ser um diferencial para sua marca e um atrativo que gera a fidelização dos seus clientes. Antes de iniciarmos, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas durante o nosso evento. Nós só pedimos que todas as perguntas que vocês tenham sejam direcionadas para o nosso espaço de perguntas e respostas. No terceiro botão da barra inferior da janela de vocês, vocês vão encontrar uma sigla chamada Q&A. Essa é sigla de perguntas e respostas e é o nosso espaço único para que vocês deixem as suas dúvidas para que a gente vá respondendo durante o webinar, né, durante as nossas palestras e também ao final das apresentações, quando a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Esse webinar está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no nosso YouTube na íntegra. Então, se vocês ainda não seguem as nossas páginas nas redes sociais, aproveitem para acompanhar por lá também, porque nós sempre temos muitos conteúdos, informações relevantes sendo postadas diariamente, e vocês também vão receber informações sobre outros webinars de interesse para vocês poderem participar. Um outro recado importante é que os áudios de vocês e as câmeras ficam mutadas. Quem vai comandar esse webinar com a gente hoje é a Amanda Strumiello. Amanda é engenheira eletricista, pós-graduada em Engenharia da Segurança e com MBA em Gestão e Engenharia da Qualidade pela Escola Politécnica da USP. Amanda possui mais de 15 anos de experiência em avaliação da conformidade de produtos e atualmente ela é gestora da equipe de desenvolvimento de certificação de produtos do Bureau Veritas Brasil, em quase 40 escopos distintos. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Aline. Boa noite. Agora nós vamos apresentar a nossa convidada especial. A gente vai ter a participação hoje da Natália Duarte. Natália, ela é engenheira civil, formada pela Universidade Federal Fluminense, com MBA e especialização em Engenharia da Produção, também pela UFF. A Natália atua como supervisora de qualidade, modulação, desenvolvimento e normas pela Sagoban Canalização. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Aline. Então, nós vamos começar o nosso webinar. Amanda, fique à vontade para iniciar suas apresentações. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente já inicia. Tá ok? Já Perfeito, Amanda. Só um minuto. Muito bem. Pessoal, eu queria começar agradecendo a presença de todos, já é tarde da noite, todo mundo já cansado do trabalho, e mesmo assim se dispondo a participar desse webinar, que vai ter a duração de 1 hora, talvez um pouquinho mais. Então, como a Aline comentou, a gente vai fazer a apresentação e no final a gente deixa um espaço aí para a resposta de algumas perguntas. Se não der tempo de responder tudo agora, a gente promete manter o contato e responder posteriormente. E algumas perguntas, caso fique algo mais complexo, a gente consegue até abrir o áudio para a pessoa perguntar, tá? Eu queria começar falando um pouco sobre o Bureau Veritas, para quem não conhece, né? Então, muitas pessoas escutam falar, mas não conhecem a fundo, né, todas as áreas de negócio. Então, o BV é uma empresa que a gente chama de TIC, é uma empresa de testes, inspeções e certificação. Ela é reconhecida por sua independência, né, essa independência porque ela não é uma parte interessada no serviço executado pelo nosso cliente, né, então ela é totalmente independente, reconhecida como sua experiência, é uma empresa de 194 anos, completou agora mês passado, e é uma empresa de abordagem criteriosa, né? Então, é uma visão de assunto de forma bastante criteriosa. Então, são diversas áreas de negócio. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês daqui a pouco cada uma das divisões. É uma empresa global, né? Tem mais de 80 mil funcionários no mundo todo, espalhado em 140 países.
Aqui na América Latina, nós temos 8% dos colaboradores, né, com 15.300. Na sequência, a África e o Oriente Médio, com 9%, são 6.700 colaboradores. Depois, a América do Norte, com 16%, desses 80.000, com 7.400. Depois, a Ásia Ocidental, com 31%, com 31.200. E finalizando, a nossa maior quantidade, que é onde fica a matriz, 36% na Europa, com 17.800. E essas porcentagens que estão abaixo da equipe são o que representa a equipe de certificação propriamente dito, que é o assunto que está mais voltado aí para o que a gente vai falar hoje, tá? Aqui no Brasil, a nossa matriz fica no Rio de Janeiro, né? Tem um outro escritório em Macaé, mas o nosso principal escritório é em São Paulo, fica ali na Avenida Angélica. Temos um outro escritório em São Caetano, onde fica a certificadora, inclusive. O Paraná, temos um escritório em São José dos Pinhais, e mais 26 bases operacionais distribuídas ao longo de todos os estados, né? Mas o nosso head office hoje é na França, em Paris. A empresa, ela nasceu, na verdade, na Bélgica, na Antuérpia, mas hoje ela é uma empresa francesa, tá? Alguns dados relevantes extraídos desse ano, né, referente ao ano de 2021. Em 2021, a empresa teve uma receita de 5 bilhões de euros, mais de 80 mil funcionários, mais de 400 mil clientes, mais de 1.600 escritórios e laboratórios distribuídos ao longo desses 140 países e 3.500 acreditações e acordos mútuos internacionais. Queria ressaltar que o BV possui uma das maiores redes de laboratório do mundo, que fica na China, e alguma dessas 3.500 acreditações ficam aqui no Brasil, como a Aline comentou, 40 especificamente de produto. Então, é bastante robusto a nossa linha de negócio em relação a acreditações também. Sobre um pouco sobre nossas linhas de negócio, o BV é uma empresa muito conhecida como uma certificadora. Então, grande parte das pessoas conhecem o BV como uma certificadora. Só que o negócio de certificação ele representa 8% de todos os demais negócios. O BV está entre as 5 maiores certificadoras do mundo em relação a volume, mas para o grupo como um todo, a certificação representa 8%, né? Essa certificação vai desde sistema de gestão da qualidade, certificação ambiental, florestal, alimento, produtos e por aí vai. Depois vem bens de consumo, com 14% da unidade de negócio. Então, basicamente, a avaliação da cadeia de suprimento de produtos que vai do estágio desde o planejamento da concepção até o ciclo de vida final. Então, o BV atua em vários segmentos de produto, desde alimentício, né, em vários tipos de negócio. E na sequência vem a área de marítimo e offshore, com 8%. O BV faz certificação e classificação de navios e unidades offshore. A origem do BV, na verdade, é nesse segmento, né, lá em 1828, na Bélgica, e até hoje atua nesse mercado. Na sequência, eu tenho 21% de negócio na área de agrofood e commodities. Então, é basicamente a classificação de grãos, como soja, milho, açúcar. Então, hoje o BV está presente em 17 portos no Brasil todo, fazendo a classificação desses grãos para exportação, então uma área bastante significativa. 20% na indústria, trabalha com gerenciamento de risco, garantia da qualidade, controle da qualidade, gestão de ativos, de instalações e equipamentos que estão instalados dentro da indústria. E, finalmente, a nossa maior área, que é a área de infraestrutura e construção, embora pouco se conheça sobre essa área, mas 29% de todos os negócios estão na avaliação da conformidade de edifícios e infraestrutura da construção civil, né? Alguns anos atrás, o BV, inclusive, adquiriu uma empresa, que é o Sistema PRI, que trouxe ainda mais um volume e uma força para esse tipo de negócio, né? Então, essa é uma forma bem resumida da apresentação da empresa, para que quem não conheça passe a conhecer. Caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais, qualquer tipo de negócio, tenha qualquer interesse em comprar algum serviço, no final a gente vai deixar alguns contatos, basta fazer contato, que com certeza alguém vai entrar em contato com vocês, ok?
Agora a gente começa basicamente o nosso programa de hoje, né? O webinar está dividido aí em alguns assuntos específicos. Eu vou começar falando sobre o que é uma certificação voluntária ou customizada, depois sobre a avaliação da conformidade, uma questão mais conceitual. Depois eu falo um pouco sobre o fluxo do processo de certificação, como que ele funciona aqui no BV. Depois eu mostro um pouco sobre o selo de conformidade dos produtos, para quem não conhece. E depois a gente vai dar a palavra para a nossa convidada de hoje, que gentilmente aceitou o nosso convite, a Natália da Sangoban. Ela vai falar um pouco sobre a visão dela como cliente de ter essa certificação e quais são as vantagens que isso traz para o negócio dela, tá? Antes de começar, eu só queria ressaltar que o Inmetro, ele possui várias certificações voluntárias, e ao qual você se acredita para fazer, mas não é o objetivo desse nosso webinar, tá? O nosso tema aqui são certificações do âmbito Bureau Veritas propriamente dito, tá? Um outro ponto importante é que com a mudança, né, com a vinda do novo modelo regulatório, que foi publicado em fevereiro desse ano, existe uma tendência a aumentar a quantidade de avaliações voluntárias, porque nos próximos 5 anos vai existir uma remodelação de todos os programas de avaliação da conformidade, muitos, muito provavelmente, vão deixar de ser compulsórios, não obrigatórios. Só que muitas empresas, elas querem permanecer com uma avaliação de conformidade, seja no produto, seja no serviço, e isso vai fazer com que aumente as atividades de certificação voluntária, e é principalmente o que motivou a gente a trazer esse webinar, e muito provavelmente a gente vai falar muitas outras vezes ao longo desses 5 anos sobre esse assunto, tá? Importante ressaltar que a certificação voluntária é quando você tem uma iniciativa própria para uma decisão estratégica, né, ou competitiva, e ela pode ser através de uma norma específica, ou ela pode ser 100% customizada, né? Isso significa que o Bureau Veritas, junto com o cliente, a gente pode sentar e desenhar uma certificação, e ela se torna 100% customizada, sem eu precisar necessariamente me basear em alguma norma existente, tá? É por isso que a gente chama ela também de customizada. Importante também que os entregáveis, né, que é quando a gente finaliza o trabalho, não necessariamente que seja só um certificado. Pode ser também uma declaração, eu posso emitir também um certificado, pode ser um relatório. Então, hoje, a gente atua em diversas áreas, não só voluntariamente, mas não só no produto propriamente dito. Então, o fluxo vai dar uma ideia mais ou menos, e depois como é o selo, ok? Então, começando aqui, sobre o conceito do que é a certificação voluntária, para quem é e por que que eu vou fazer, tá? A avaliação da conformidade, ela é a avaliação de uma ou mais normas nacionais e internacionais, instruções ou regulamentos. Então, é você avaliar alguma regra, né, de uma forma completamente independente. Se for num produto, se for num processo produtivo, se for dentro de um laboratório de ensaio, enfim. Então, existe uma regra e alguém com conhecimento e expertise naquela regra, ela vai avaliar se aquele item está sendo ou não atendido. Essa avaliação ela pode ser feita através de ensaios dentro de laboratórios ou de auditorias ou dos dois, né? As auditorias de fábricas, ela também avaliam o sistema produtivo e vai garantir a repetitibilidade de um produto que foi avaliado no passado. Então, essa repetitibilidade, ela vai garantir que o produto vai ser construído, né, e fabricado da mesma forma, do primeiro até o último produto de produção seriada. Esses ensaios, eles podem ser realizados no laboratório de primeira parte, que são laboratórios internos, ou de terceira parte, que são laboratórios independentes. Eles podem ou não serem acreditados por algum acreditador nacional ou internacional, e eles podem ou não ser acompanhados pelo BV, né? Então, é uma forma completamente customizada que se faz junto com o cliente, e a gente vai estabelecer essas regras. Quem faz, né? Para quem que é? Qualquer fabricante importador que quer, por alguma necessidade ou decisão estratégica, ela quer apresentar que o mercado atende um determinado requisito. Normalmente, quem solicita são líderes de mercado e empresas de grande porte. Isso não é uma regra, tá? Então, empresas muitas vezes de pequeno porte e não tão líderes de mercado, elas também muitas vezes têm interesse,
mas a maior quantidade, né, de procura sempre são líderes de mercado para mostrar algum diferencial. E por que fazer, né? É para normalmente agregar o valor ao produto ou à marca, representando uma importante vantagem competitiva de segurança em relação aos seus concorrentes. Essa é uma das, né, das iniciativas. Mas também existem muitos clientes que querem entrar em processo licitatório e na licitação a administração pública exige algum tipo de avaliação, então nós também fazemos para esse motivo. Muitas vezes ele vende para algum cliente e esse cliente quer um diferencial e aí ele apresenta uma avaliação da conformidade de um organismo como o BV. Isso traz credibilidade, faz com que ele venda mais também. O selo, propriamente dito, do BV, por ser uma empresa global, reconhecida, traz credibilidade para o produto, né? Então, normalmente, as iniciativas, né, ou simplesmente a empresa quer melhorias no seu produto, ela quer trazer mais segurança, melhor performance, e ela enxerga na avaliação voluntária, por própria iniciativa, que isso vai trazer um resultado, né, para uma melhoria, seja do processo produtivo, seja da venda, seja diminuir assistência técnica, seja diminuir reclamações, ou às vezes teve algum acidente de consumo que ela quer evitar que recorra, então ela também pode ter essas iniciativas, ok? Falando um pouquinho sobre o que é a avaliação da conformidade, também conhecido como certificação, né? Mas, segundo a norma, a avaliação da conformidade é um resumo e o meio pelo qual um produto, processo, sistema ou serviço é avaliado, comparado com uma referência, de forma a propiciar um adequado grau de confiança de que o mesmo atende os pré-requisitos estabelecidos em padrões, normas e regulamentos. Esse é um dado, né, que vem de uma fonte da 17.000, que fala sobre definições especificamente. Então, não é difícil de entender, né? É a forma como você avalia e demonstra que uma regra, um padrão está sendo atendido, né? Então, essa avaliação, como eu comentei, ela pode ser através de testes, onde os produtos vão ser submetidos a condições normais e anormais de funcionamento. Então, um produto, quando ele vai para laboratório, ele passa por todo tipo de avaliação e teste, e simulações, né? E essas avaliações, elas são desde segurança até performance. Muitas vezes, o cliente quer saber só com relação à qualidade e performance do produto, o quanto ele consome de energia, etc. Também pode ser realizado através de auditoria no processo produtivo, uma inspeção, um acompanhamento do processo produtivo. A gente pode também fazer um acompanhamento de ensaio, um ensaio de produção, um ensaio dentro do laboratório, enfim. Então, onde existe uma regra e uma avaliação, ela pode ser chamada de avaliação da conformidade. E o que é a conformidade? É quando o resultado está de acordo com o esperado, né? Eu faço a avaliação, se o meu resultado está de acordo com uma dimensão, né, com um número específico, ele é dado como conforme de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos, ok? Como é que funciona o fluxo desse processo aqui dentro do BV? Esse é um fluxo bastante parecido com o normativo da própria norma 17.000, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o escopo, né? O que a gente vai certificar e quais são as normas ou nacionais ou internacionais ou as instruções que a gente vai usar. Tem muitos clientes que nos procuram sem saber direito, né, o que fazer. Ele simplesmente quer uma avaliação de uma parte independente, mas ele não sabe direito como fazer isso. Esse é o momento que a gente define o escopo, né, e quais são as normas que a gente vai, teoricamente, trabalhar ou vai desenhar, ok? Na sequência, a gente define o processo e quais são as etapas que a gente vai atender, né? Então, vamos fazer coleta de amostras na fábrica e fazer ensaios. Esse ensaio vai ser feito na fábrica, vai ser feito em um laboratório no Brasil, um laboratório internacional. Ou então, vamos fazer somente uma auditoria, avaliando o sistema de gestão baseado, por exemplo, na norma ISO 9001, ou numa norma de segurança da saúde, ou uma norma de segurança automotiva. Então, a gente define, na sequência, quais vão ser as etapas do processo. Uma vez definido, a gente vai para a terceira etapa, que é a execução, né? Então, são agendados os eventos de coleta de amostra,
ou de auditoria, ou de ambos. Muitas vezes a gente coleta produto e compra produtos no mercado para fazer essa avaliação também de forma independente, e faz avaliação também de documentação técnica. É importante que essa documentação ela pode envolver layout, projeto, memorial, ciclo de vida do produto, enfim. E, por fim, após finalizar toda a execução, a gente vai para a decisão. Uma vez que todos os itens estão conformes, né? A documentação, os ensaios, tudo que foi definido nessas duas etapas estão conformes, a gente emite normalmente um certificado com uma data de emissão e validade. Esse certificado ele pode ou não ter uma supervisão. Então, por exemplo, se eu certifico um lote específico de produto, pode ser que ele não precise ser supervisionado ao longo do tempo. Eu certifiquei só um lote, né? Então, eu tenho lá 10 mil produtos, eu fiz ensaio em 1.000 produtos, aqueles 1.000, eles validaram os 900 que sobraram e a gente não supervisiona. Existem certificações que eu supervisiono anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 6 anos, e a cada 6, 8 ou 12 meses eu volto para fazer uma avaliação complementar e garantir que a avaliação da conformidade que foi aprovada no início está sendo garantida, tá? Esse é o fluxo propriamente dito. E o produto que é certificado, quando é um produto, né, ele leva esse selo de conformidade. Esse é o selo padrão de conformidade, onde a gente tem o nome do BV, o número do certificado, normalmente também vai no selo, e o documento de referência que gerou toda a avaliação, um ou mais, né? Ou é uma instrução, ou é uma norma de referência, e esse selo ele pode ser utilizado não só no produto, mas também na embalagem, no manual, no site, em catálogos. Isso tudo é acordado durante a venda, né? Durante a negociação de onde vai ser exposto em as mídias, aonde vai ser colocado, tá? Então, normalmente, quando nós validamos serviço, não é utilizado o selo, a menos em material de mídia. Então, hoje nós temos a certificação não só de produtos, né? Nós temos vários produtos, né, como que não são compulsórios, né, não estão dentro desses 40 escopos que a Aline comentou no começo do Inmetro. Então, alguns vão ser comentados aqui daqui a pouco. Então, é isso, ok? Da minha parte, tá ok. Agora a gente vai seguir com a etapa da Natália. Deixa eu dar um stop. A Natália tá na agulha aí? Assim, para compartilhar aqui. Maravilha, obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente volta no final para responder as perguntas, se elas existirem. Obrigada. Já está aparecendo para vocês? Só não Sim, está pode como seguir. só não está no modo apresentação ainda. Né, você compartilha outra Isso. tela. Bom, na Aí. verdade, gostaria de agradecer ao BV, né, pela oportunidade. Vou falar um pouquinho inicialmente o que é, como é a Saint-Gobain, né? O grupo Saint-Gobain e a Saint-Gobain Canalização, que é a empresa que eu trabalho. E aí depois entrar um pouquinho nas certificações que a gente tem, muito mais falando da visão do cliente aí. Então, o grupo Saint-Gobain está presente em mais de 67 países, com 179 mil colaboradores. No Brasil, a gente tem 17 mil colaboradores. Em mercados próximos, né, a gente tem fábricas no Chile, na Argentina e no Brasil, com 17 mil funcionários diretos, com 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 70 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento, que é o único centro de pesquisa do Hemisfério Sul. Aqui algumas empresas do grupo Saint-Gobain,
a Sebrae, a Telha Norte, a Quartzolite, Isulver, Mineração Jundu, e Vitrotec, Norton, algumas empresas bastante conhecidas no mercado. Na verdade, a história do Grupo Saint-Gobain começa nos vidros do Palácio de Versalhes, em 1665. Depois tem algumas expansões de atividade na Europa. Em 1937, teve a implementação no Brasil do primeiro, na verdade, fora da Europa, que é a fábrica de Barra Mansa, onde eu trabalho. Em 1939, o início das atividades na Argentina. Em 51, a fábrica de Barra Mansa foi adquirida, né, a antiga Barbará foi adquirida pela Pont-a-Mousson, pela Saint-Gobain, e a fusão entre Saint-Gobain e Pont-a-Mousson acontece em 1970. Em 2007, concentra atividade em construção sustentável, vou falar um pouquinho de sustentabilidade também para vocês. A comemoração dos 350 anos do grupo em 2015 e a nova marca com foco no bem-estar das pessoas e sustentabilidade em 2016. Inclusive, é a marca que a gente usa do grupo. Tem um pouquinho da inovação, como no DNA da Saint-Gobain. Como eu disse para vocês, a gente tem um único centro de pesquisa no Hemisfério Sul, que fica em Capivari, aqui no interior de São Paulo. 8 centros de pesquisa ao redor do mundo. Um a cada 4 produtos foi desenvolvido nos últimos 5 anos. Existem parcerias com startups, universidades. Está entre as 100 empresas mais inovadoras do mundo, com 3.700 pessoas dedicadas à inovação e desenvolvimento. Com foco numa construção que, na verdade, a gente usa, que é o Make the World a Better Home, a gente tem um foco em arquitetura sustentável também. Existe um prêmio Saint-Gobain. Tem aqui também o link, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, no final da minha apresentação tem um QR Code que vocês podem acessar, que vai acessar direto o site da Saint-Gobain. Aqui falando um pouquinho de sustentabilidade, o ferro fundido, ele é um produto 100% reciclado, então ele não agride o meio ambiente. A gente tem, como o Grupo Saint-Gobain, né, a canalização tem uma planta que faz o próprio carvão vegetal, então isso também favorece o meio ambiente, e a fabricação responsável, perda física zero. Só um vídeo rapidinho para vocês. A bioenergia é essa planta que fica em Minas Gerais. E além desse foco em sustentabilidade, a Saint-Gobain possui diversas atividades focadas em ESG que estão sendo implementadas, principalmente pela canalização. Aqui um pouquinho das certificações. Além de ser supervisora de qualidade, modelação, desenvolvimento e normas, como foi colocado, eu participo também das comissões de norma da ABNT, e a gente entende o quanto é diferencial, tanto para os clientes que participam das comissões, já vi que tem alguns, inclusive, participando aqui desse webinar, o foco em ter uma empresa terceira certificando qualquer que seja a empresa. Isso traz um diferencial, porque traz um diferencial como qualidade, traz um diferencial em conformidade normativa,
Então, a empresa tem efetivamente uma visualização diferente no mercado. Eu trouxe aqui para vocês esse tampão, que é um tampão que a gente fabrica na nossa usina em Itaúna, e ele tem no próprio fundido o selo do BV, porque a gente tem esse certificado de conformidade conforme a BNT-NBR 10160, que é a norma que estabelece os critérios para esses tampões. A gente também tem para tubos e conexões, seja em Itaúna, seja em Barra Mansa. Bom, apresentei um pouquinho para vocês da Sangoban. Esse é o QR Code. Se vocês conseguem acessar direto o site, tem também o link do site aqui. Eu posso colocar também no chat para quem tiver interesse em acessar direto a Sangoban. Obrigada, Natália, por todas as informações que você passou para a gente. Agora, pessoal, a gente abre espaço para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas. O Q&A está aberto, a Amanda e a Natália estão aqui disponíveis para respondê-los. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem abrir o microfone também, é só nos avisar, a gente fica à disposição. Pode ser um de cada vez, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu abro espaço para a Amanda, para a Natália também, se tiverem mais alguma informação que queiram passar. Senão, a gente vai encerrar. A Natália está passando aqui para vocês o site da Sagoban, para caso vocês queiram acessar, ver um pouquinho mais de informações sobre a empresa. E a gente fica à disposição também, se alguém tiver interesse em depois fazer algum questionamento direto à empresa, né? A gente fica à disposição, seja sobre ESG, sobre as certificações que a gente tem em parceria, né, com o BV, que tenha, de repente, algum questionamento em função do que foi colocado pela Amanda, do diferencial que o mercado enxerga, principalmente no que a gente vê nas questões normativas. A gente fica à disposição para esclarecer também esse diferencial que a gente visualiza. Sim, caso alguém tenha interesse em algum escopo específico e de repente não queira perguntar por uma questão de confidencialidade, pode procurar, vou colocar aqui o meu contato. Então, hoje eu não vou saber precisar o volume, mas nós temos em produto quase 2.000 certificados emitidos, só no âmbito Inmetro, não estou nem falando do âmbito voluntário, né? Mas a gente tem voluntário, cabo de potência, tubos e conexões, tampões e grelhas, como foi mostrado, cimento Portland, a gente tem tubo de aço carbono, disjuntor, nós temos assistências técnicas certificadas voluntariamente também, então, algumas empresas que fabricam, por exemplo, equipamento para consumo de água, né, bebedouro, eletrodoméstico, eles certificam o produto compulsoriamente, mas eles querem uma avaliação do sistema de reoperação do produto. A gente também faz essa atividade. A gente faz avaliação de ensaio na produção, a gente certifica a bancada de teste, tudo de forma voluntária, tá? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Eline, eu não sei se é uma pergunta. Isso. Nós recebemos uma pergunta aqui, Amanda, que eu não estou conseguindo ver quem fez, se alguém quiser se pronunciar depois no Q&A, a gente responder diretamente, mas nos perguntaram o que diferencia uma norma compulsória de uma norma voluntária. A compulsória, ela é exigida que seja cumprida, né? Então, não existe não cumprir. Ela tem poder de lei, porque o regulamento, normalmente, ele é publicado pela administração pública, seja pela agência que for. Então, se a norma ou um regulamento, ele foi estabelecido pelo Inmetro, que é um regulamentador, mas ele pode ter sido estabelecido pela Anvisa, pela NTT, pela ANEEL, pela Anatel, e se ela for publicada de forma obrigatória, os produtos que são fabricados ou importados obrigatoriamente precisam ser avaliados, aí não é uma escolha, né? O voluntário, não, o voluntário é uma iniciativa da empresa, então não é obrigatório ser cumprido, é como a ISO 9001.
A ISO 9001 é um commodity que não é obrigado a ser certificado, mas as empresas, para manterem, na verdade, um nível de qualidade na sua estrutura, elas fazem a certificação, mas não é obrigatório, tá? Perfeito, Amanda. Temos uma pergunta aqui do Miller Santiago. Ele está questionando se cinturão para prática esportiva, como, por exemplo, o cinturão infantil, que é utilizado em parede de escalada, poderia ter a sua certificação voluntária baseada pela norma ABNT NBR 15.836. Ele está sendo bem específico. É porque ele é cliente já, né, Miller? Na verdade, assim, pode ser, o cinturão para prática esportiva pode ser certificado. Eu só não posso garantir, te afirmar que só a 15836 vai ser suficiente. Eu teria que avaliar o produto e todas as regras, porque o que é importante é que quando a gente faz uma avaliação customizada, a gente avalia os riscos do produto, a maturidade de quem vai fabricar, o quanto a empresa tem experiência e maturidade naquela fabricação, e os supostos acidentes, né? Então, a gente avalia tudo. E aí pode ser uma norma, duas. Então, podemos certificar os cintos voluntariamente? Sim. Nessa norma? Não sei, tá? Não sei se é só essa. A gente teria que conversar sobre isso, Miller. Aí você pode me procurar e a gente fala sobre. Amanda, uma pergunta do Adilson Santos, da Cooligan. Com relação à certificação compulsória, acredito ter falado que este processo seria futuramente não mais compulsório. A gente também não entendeu sua pergunta, Adilson, se Eu você quiser entendi. reformular. Eu acho que Entendeu? eu acho que eu entendi. Na Vamos lá, então. verdade, Adilson, boa noite. Não é que tudo vai deixar de ser compulsório, né? Então, a questão é que o Inmetro, em função do decreto da Lei de Liberdade Econômica, ele tinha que obrigatoriamente reduzir algumas regras, porque ele entende que isso, de certa forma, reduzia a devolução, o desenvolvimento da economia. Então, quando você tem um produto e você coloca várias regras da administração pública, como é o caso de uma certificação compulsória, você muitas vezes faz com que o produto saia até do mercado, né? Porque o fabricante ele não tem dinheiro às vezes para pagar. Então, o que vai acontecer nesses próximos 5 anos é que vários produtos vão ser avaliados em relação ao nível de risco. Então, por exemplo, o produto tem risco de choque elétrico, o produto tem risco de corte, o produto tem risco de explosão, né? Isso vai ser avaliado e aí o Inmetro vai dizer se continua compulsório ou se vira uma declaração de fornecedor ou se vira voluntário, tá? Então, não é que tudo vai deixar de ser, né? É que muitos produtos vão deixar de ser compulsórios, isso com certeza. Eu não sei se eu respondi a pergunta dele, mas aí é só ele dar um toque aqui pra gente, por favor. Isso, Adilson. Se ficar alguma dúvida, é só escrever aqui para a gente no Q&A que a gente responde mais para você. A gente teve uma pergunta anônima aqui, Amanda, se a certificação voluntária pode ser solicitada por qualquer empresa. Pode, ela pode ser. Se a gente vai executar a atividade propriamente dito, e aí é outra história. Poder solicitar pode, né? Só que, como eu disse, vai ser feita uma análise de escopo e riscos, e aí dependendo, né, do risco que a gente identificar, pode ser que a gente não desenvolva a certificação, mas ela pode ser solicitada por qualquer empresa. Perfeito. Agora a gente tem uma pergunta diretamente para a Natália aqui. A Fátima está perguntando, Natália, sendo a ESG uma fabricante de produtos de longa duração, a certificação voluntária é renovada ao longo do tempo ou novos certificados são emitidos? Boa noite, Fátima. Não, são os certificados emitidos à medida que a gente vai tendo efetivamente o vencimento, né? Eles têm validade e são recertificados. O BV avalia novamente o produto, a conformidade normativa, até porque a gente também tem as alterações normativas. Então, todos os certificados são revalidados. Mas em função de recertificação realmente, né? Então, a gente recebe o BV, os produtos são avaliados de acordo com a norma vigente. Então, existe sim esse vencimento no certificado. Ainda Perfeito, que os Natália. produtos Saint-Gobain a gente considere aí que tenham produtos, inclusive, em operação há mais de 100 anos. Perfeito, obrigada, Natália. A gente tem uma última pergunta, Amanda, da Dariane. Para obter a certificação ISO 14001, obrigatoriamente ela teria que ter a ISO 9001?
Ou eu posso obter sem a obrigatoriedade de ter a 9001? Ela está falando aí do vínculo entre as duas normas. Sim, pode, não é uma obrigação. É que normalmente, como existem requisitos muito semelhantes, é mais fácil você fazer a certificação 9 e 14 junto, né? Então, a diferença é que no caso da 14 vão ter requisitos de sustentabilidade que pode ser que você não consiga atender, porque a 9001 é 100% qualidade. Então, mas sim, pode. Não tem problema. Agora, eu acho que alguém mandou pergunta no chat, se eu não me engano. Ao invés do Kinei, talvez alguém tenha mandado direto no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se nós temos mais alguma. Eu tenho a impressão de ter visto alguma pergunta. Eu vi alguma coisa A gente tem uma sobre... dúvida aqui, se existe escopo para certificação quanto à inocuidade, considerando a portaria do Ministério da Saúde. A gente acho que deve estar falando de água, né? E não, na verdade, assim, o que existe hoje é certificação de produto, né, equipamento que faz a melhoria da água. Isso é obrigatório, é compulsório, tá? Então, o produto doméstico ou comercial, ou que vai ser usado na residência, na indústria, ou no comércio, que forneça água, ele é certificado compulsoriamente. O que não é compulsório são o material de reposição, que são os filtros. Esses a gente certifica voluntariamente através de uma associação dos fabricantes de filtro. Agora, existe a norma específica do Ministério, né? Mas não existe uma certificação. Podemos desenvolver. A gente já desenvolveu certificação para avaliação, já fizemos avaliação, certificação com avaliação de água reutilizada, mas aí não era potável, né? Eu não sei se a pergunta é isso. Perfeito. Tenho mais uma pergunta anônima, se existe a possibilidade de ser desenvolvida a certificação voluntária de avaliação lote a lote, como no modelo 1B do Inmetro. Sim, sim, eu dei esse exemplo durante a apresentação. A gente pode fazer uma certificação voluntária de lote, utilizando, para fazer a amostragem, a gente pode utilizar 5426 para saber quantas amostras, mas a gente pode sim fazer certificação de lote voluntário. Nada impede. Perfeito, Amanda. Acabamos as nossas perguntas no Q&A. Se algum de vocês tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que a gente ainda está aqui mais alguns minutinhos para respondê-los. Tem outras perguntas aqui, desculpa. Eu estou vendo aqui no chat. Isso. Tem uma pergunta aqui: apenas materiais com normas ABNT podem ser certificados? Não. Não, na verdade, a gente certifica norma ABNT, norma internacional, e às vezes nem utilizamos norma. Às vezes a gente desenvolve uma instrução interna, ou utilizamos uma instrução que o próprio cliente desenvolve. Então, uma equipe técnica, ela vai avaliar, né, o que quer ser avaliado. Às vezes o cliente nos procura e diz o seguinte: olha, eu fabrico esse material e eu quero saber especificamente quanto ele aquece e quero ter um laudo emitido por uma parte independente dizendo que ele aquece tanto, né? Ou então, eu estabeleci uma regra, eu quero que alguém ateste para mim que essa regra é atendida. Não necessariamente que eu preciso usar uma norma, tá? Então, pode ser a BNT, pode ser IEC, pode ser uma norma americana, não importa. Não precisa necessariamente ser internacional. E tem uma E temos outra uma aqui. mais Quanto generalista. tempo? Tem duas, né? Quanto tempo o Saint-Gobain ficou para emitir a certificação voluntária? Você tem ideia, Natália? Na verdade, tem uma questão até um pouco além, né, da certificação. Apesar da certificação ser voluntária, ela tem uma referência na norma. Então, varia muito em função do produto. A gente tem certificações hoje que envolvem a 7675, a NBR 13747, que é para junta elástica, e a 13747, que é a junta E7676, que é o elastômero. Então, essa é uma certificação. A gente tem a do tampão, que eu até mostrei o exemplo que hoje vai no fundido, que é um outro exemplo de certificação.
Então, para saber efetivamente qual tempo, dependeria de qual material a gente estaria falando. Inclusive por conta das alterações normativas, então tem um pouco de variação entre até os ensaios que a norma prevê. Perfeito, Se a pessoa quiser Natália. se identificar, talvez até identificar por que produto ela teria interesse em saber, a gente consegue ter um pouco mais de informação. Certo. Amanda, o que precisa ser detalhado num escopo para basear um certificado? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, se ele está falando da emissão do certificado propriamente dito ou para determinar o escopo. Então, na verdade, depende muito do que, como eu comentei, do que a pessoa quer avaliar, do que o cliente quer avaliar, né? Então, ele pode ser que ele tenha um produto elétrico e ele queira avaliar a segurança elétrica. Ele pode ter um produto mecânico que ele queira avaliar o quanto de tração, né, de torque e tração aquele produto vai suportar, né? Ou então ele tem um produto que o consumidor está reclamando que está consumindo muita energia e ele quer fazer uma avaliação e uma certificação para identificar se existe um problema, para depois expor para o mercado que o problema não existe. Então, depende muito do produto, depende do produto e o que se espera com aquela certificação. Então, por exemplo, no caso da Saint-Gobain, a gente se baseia unicamente na norma. Então, são feitos ensaios baseados na norma e tendo conformidade, o que vai no certificado é o produto tal atende esta norma. É isso que é a nossa base para certificar os produtos da Saint-Gobain, basicamente é a norma que já existe, tá? Então, eu não sei se eu respondi, porque eu não sei se eu entendi direito a pergunta, se é o certificado físico ou se o que é ser avaliado. Então, depende Eu acho muito que, na do que o verdade, a cliente espera, pergunta né? foi bem quando você estava falando sobre quando não tem norma. Ah, tá, Pelo menos entendi. eu estava Quando acompanhando não aqui o tem chat. norma, a gente vai avaliar, quando não existe nenhuma norma, absolutamente nenhuma, sobre aquele assunto, a gente vai desenvolver alguma instrução que faça algum tipo de avaliação, né? Agora, para que o produto seja considerado conforme e leve o selo do BV, muito provavelmente vários critérios de segurança foram avaliados para chegarmos nesse ponto, né? Então, porque tem muito cliente que não sabe o que quer certificar. Ele simplesmente quer um selo do BV no produto, ele quer mostrar para o mercado que ele é diferente. Então, é isso. Tem mais uma Por pergunta aí no isso, que. por isso a gente seleciona, né, Amanda, como 100% customizada, né? Vai depender muito da É, necessidade do cliente. é a necessidade do cliente que determina o que a gente faz, é dar um suporte necessariamente no que ele precisa e no que ele quer atingir, tá? A última pergunta que eu tenho aqui é da Dariane, Amanda. Como eu poderia solicitar essa certificação voluntária? É só procurar a gente. Procura, eu vou deixar meu contato aqui, não sei se tem no final, que você vai passar o último slide, né, do desconto, mas eu vou deixar o meu e-mail aqui, e aí você procura, e aí a gente começa a conversar sobre, aí eu encaminho inicialmente para a área comercial, e aí a gente começa o relacionamento, mas é só nos procurar, às vezes você não sabe muito bem como fazer, o que fazer, a gente vai te dar essa orientação. Tá no chat o meu contato. Perfeito, Amanda. Vocês queiram mandar alguma pergunta, realmente fazer um orçamento com a gente. Estamos encaminhando agora para o final da nossa conversa. Legal. Quer começar, Natália? Depois eu vou? Pode ser. Bom, queria agradecer a todo mundo, ao BV principalmente, né, pela oportunidade, e o pessoal que assistiu a gente aí até agora. Então, agradecer a todos e desejar uma ótima noite. E a gente fica à disposição em caso de alguma dúvida, em caso de algum contato. A gente segue aí o contato pelo chat. Maravilha. Eu agradeço também a Natália por ter aceitado aí o convite, e agradeço todos aqui que tenham ficado até esse horário. A gente acabou começando um pouquinho depois, até para ajudar a chegar a mais gente, né? Na verdade, foi proposital. E nos próximos meses terão outros temas. Esse tema ele vai ser discutido mais vezes ao longo dos anos.
E quem quiser saber mais informações, nos procurem. Eu não sou comercial, né? Eu sou a gerente técnica da área, mas, de certa forma, todo o cenário de certificação voluntária vai passar por mim de qualquer maneira. Então, fiquem à vontade e, mais uma vez, agradeço a participação. Obrigada, Amanda. Obrigada, Natália. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, como a Amanda falou, até esse horário, que tiveram aqui com a gente, aprendendo um pouco mais sobre certificação voluntária customizada. Aproveitem os nossos descontos e também fiquem de olho nas nossas redes sociais, acompanhem nosso YouTube, nosso Instagram e Facebook, porque a gente sempre está divulgando esses webinars. Vamos fazer, como a Amanda falou, mais webinars sobre temas que são muito relevantes, tanto para desenvolver a carreira profissional, tanto para o mercado, em diversos segmentos. Então, acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que a gente traz para vocês.